Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Vinde a mim, vós que sofreis, e a mensagem e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheio de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu.
Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Meus queridos amigos, na noite de hoje nós iremos falar sobre suicídio, verdades e mitos, prevenção e esperança. Então vamos pedir a Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia, nosso mestre, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e ampare a todos nós, seus irmãos em humanidade, que precisamos do seu inesgotável amor. Para falar sobre suicídio, nós precisamos fazer uma breve análise das estatísticas, compreender a gravidade do problema, reconhecer e identificar quais as principais causas, estudar quais as consequências deste ato, o que os espíritos informaram a Allan Kardec. Há outros médiuns e estudiosos da doutrina espírita sobre o que acontece após a desencarnação e o que acontece no momento de uma nova vida, de uma reencarnação, para aqueles que saem da vida física através de um suicídio. Temos que analisar a literatura espírita mais sólida, porque há também muita bobagem que é escrita por autores que não passou ainda pelo crivo da universalidade do ensino dos espíritos, que nos ensina o codificador Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não é porque uma obra é mediúnica, é psicografada, supostamente, que ela é necessariamente espírita. E as livrarias, inclusive dos centros espíritas, e sobretudo as livrarias leigas e as editoras interessadas em vender livros, muitas vezes não fazem uma análise adequada das boas obras, das obras que estão realmente respaldadas na codificação espírita. Então nós vamos tentar fazer uma abordagem, né, que tenha um respaldo na codificação. E a Federação Espírita do Distrito Federal, neste fim de semana, realizou um seminário, né, deve estar em breve disponível em DVD, sobre livros espíritas e livros espíritas, entre aspas, né, que são mais livros espiritualistas do que propriamente livros espíritas. E a gente deveria privilegiar as boas obras, para não desacreditar a doutrina maravilhosa que temos acesso e que salvou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Eu estou aqui com os senhores graças aos livros de Allan Kardec. Não cometi o suicídio porque conheci o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E se talvez tivesse lido uma outra obra que não encontrasse lucidez, bom senso e razão, talvez eu tivesse desacreditado o Espiritismo. Então, uma boa fonte de estudo seria essas obras que nós citamos, o Livro dos Espíritos, o livro também O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que vai trazer vários relatos de espíritos, não é? Porque muitas vezes as pessoas dizem, nunca ninguém voltou do lado de lá para contar como é que é a vida espiritual. Não é verdade. Não conhece a doutrina espírita, porque muitos espíritos retornaram para contar o que acontece após a vida. E nós temos aqui dezenas de casos, inclusive de espíritos que cometeram suicídio e vieram narrar as suas experiências. Temos relatos de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos atrasados, espíritos endurecidos e espíritos suicidas também. É uma obra básica, fundamental, entre as 5 obras principais que nós temos, que se chama Codificação Espírita. Além da obra, não é, publicada após a morte de Kardec,
com o título de Obras Póstumas, que também é de fundamental importância para nós. Temos as obras do patrono dessa casa, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que tem muitos avanços, alguns até criticam, não é? Ah, mas isso é André Luizismo, isso é emanuelismo. E a gente respeita, claro. A crítica sempre é bem-vinda, desde que seja lúcida, não seja ataque a pessoas, a instituições. Mas vamos verificar também que a revelação se processa gradativamente. E um livro como Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, onde o espírito Camilo Castelo Branco, que usa um pseudônimo, Camilo Cândido Botelho, um escritor português muito famoso em sua época, que desencarna pelo suicídio e vem trazer a sua experiência pessoal, não somente a dele, mas de vários outros, que ele conhece na instituição em que acolhe muitos desses espíritos, e ele mostra as agruras, mas também as bênçãos, o acolhimento, o atendimento, o amparo que recebeu dos servos de Maria, espíritos abnegados, que em nome da Senhora, este espírito de Escol, a mãe de Jesus aqui na terra, que se digna a cuidar diretamente dos espíritos que cometeram este equívoco muito grave do suicídio. Então ele vem narrar a informação, e esta obra só pode vir a lume quando a humanidade já está um pouco mais preparada. Então as obras também de André Luiz não poderiam vir talvez na época de Kardec. Era necessário primeiro sedimentar as bases, para depois vir. Então é o caráter progressivo da revelação, como a própria doutrina espírita nos ensina. A primeira revelação, Moisés, depois a segunda revelação, a mensagem de Jesus. Somente 18 séculos após é que podem trazer a informação, porque não se ensina às crianças o que nós estudamos apenas nas universidades. Agora, Nazareno quer dizer que vamos aceitar tudo cegamente? Não. Nós temos um critério, que é o critério da universalidade do ensino dos espíritos, o bom senso, a lógica, a razão, e que uma nova revelação deve ser ministrada através de diferentes médiuns. Vários espíritos ministrando aquela mesma informação, sem estar sob a mesma influência, sem se conhecerem aqueles médiuns, para dar mais autenticidade àquela informação. E alguns a criticam. Ah, sim, mas foi muitos livros através somente do Chico. Sim, mas nós tivemos vários outros médiuns confirmando também aquelas informações. Mas claro que vamos ter cautela, reserva, cuidado, sim, porque temos as influências. E nós sabemos que o próprio médium participa também na comunicação, mesmo na mediunidade chamada inconsciente. Mesmo na faculdade mecânica, diz o livro dos médiuns, o médium interfere na comunicação dos espíritos. Então, no mundo ainda de expiação e provas, é natural que espíritos imperfeitos, como estamos ainda, nós não podemos ser médiuns perfeitos. Então é natural que haja problemas na filtragem das mensagens. E os próprios espíritos que se comunicam trazem suas crenças, seus condicionamentos. E nós temos que verificar e analisar tudo isso. Mas são obras que merecem ser estudadas, não somente lidas. E a TV SEI gravou uma videoaula com a nossa querida Sandra Ventura, aqui do Distrito Federal. E um trabalho belíssimo, vale a pena vocês adquirirem esse DVD, videoaula sobre o livro Memórias de um Suicida. Ela não vai falar somente do livro, vai falar também do fenômeno do suicídio em si, as suas várias possíveis causas, vai falar sobre quem foi Ivone do Amaral Pereira, não somente nesta vida, mas em várias encarnações anteriores, quem foi o escritor, quem foi o espírito revisor da obra, porque o Camilo, ele não era espírita, ele era português, uma tradição católica, a família, se tornou descrente, por causa da cegueira, sobretudo, um intelectual, e não compreendendo, rebela-se contra a expiação da cegueira, e dá um tiro na sua têmpora, não é? E desencarna.
Então ele vai trazer também. Então, na primeira vez que ela escreve, não era uma obra propriamente espírita. E vem Leon Denis, depois de alguns anos, ajudar a fazer uma revisão e a dar um aspecto mais doutrinário à própria obra, que é belíssima. E André Luiz vai revelar que foi o maior tratado mediúnico dos últimos 50 e dos próximos 50 anos, segundo algumas informações. Então vejam que são obras que precisam ser estudadas. Claro que a gente não vai analisar tudo ao pé da letra ou achar que tudo é assim ainda hoje, porque é claro que existe a lei do progresso. Nós somos abençoados pela lei do trabalho, a lei do progresso. Aquela narrativa é do ano de 1900. Quando foi que Camilo Cândido Botelho, aliás, Camilo Castelo Branco, desencarnou? No ano de 1890. É uma narrativa do século retrasado, não é? Século XIX, nós estamos no século XXI, 2012. Será que é do mesmo modo hoje? Não é. Os espíritos avançam, tecnologia, né? Mais recursos, claro, muito mais gente hoje reencarnada. Porque tem gente achando que hoje desencarnou, vai todo mundo para o Vale dos Suicidas. Haja tamanho para esse Vale dos Suicidas, né? Vocês sabem quantas pessoas desencarnam pelo suicídio no mundo? Por ano, 1 milhão de pessoas desencarnam vítimas do suicídio por ano. 1 a cada 30 segundos. E isso, as estatísticas não englobam muitos países da África e nem da Oceania, porque não tem, os países não têm estatísticas para informar. Então imagine 1 milhão por ano chegando lá no vale. Imagine o tamanho desse vale. Então, ali é uma narrativa de uma informação pontual de alguns espíritos que se encontraram por uma lei de afinidade, não é? De acordo com a sua consciência de culpa. Porque onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, nenhuma desencarnação é igual a outra. Vamos ver no próprio Livro dos Espíritos também, que nós vamos usar como texto básico para o nosso estudo de hoje também. Então, nós vamos ter essa lucidez e de não prejudicar aqueles irmãos que desencarnaram, vítimas, né, da ignorância, vítimas de influências obsessivas, que hoje estão cada vez mais tenazes. Porque o próprio Kardec nos fala, no livro A Gênese, no que ele chamou de a vulgarização da mediunidade. Ele vai falar que no final dos tempos, ou seja, quando a Terra passa de um mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, não é final do mundo, mas final de um ciclo, de uma era. Ele vai falar que a profecia de Joel se completaria. Quando está escrito e repetido em Atos dos Apóstolos, o Senhor vos dirá, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade é ficar cada vez mais comum. Então, muito mais pessoas hoje sofrendo de depressão, de síndrome do pânico, que a gente nunca ouvia falar, ninguém sabia o que era. Eu fui falar de síndrome do pânico depois que me tornei adulto. Quando criança, quando jovem, não sabia o que era. É coisa de poucos anos para cá, não é? Depressão, com a intensidade que temos hoje, é coisa de 20, 30 anos. Havia antes? Havia, mas não como hoje. Então hoje, que há uma influência muito grande de espíritos obsessores, que as pessoas estão muito mais sensíveis mediunicamente. A quantidade também de pessoas vítimas das influências espirituais, das obsessões, que chegam aos graus de fascinação, de ilusão da pessoa ser teleguiada, ao grau da subjugação, que pode ser física e que pode ser moral, ensina o Livro dos Médiuns, ou seja, a pessoa pode ser constrangida a fazer coisas que não quer fazer, movimentos, mas também pode ser obnubilada até a sua vontade. Ela perder a força de vontade, a vontade de viver. Cometer um ato, como o próprio Divaldo Pereira Franco, quase cometeu suicídio. Ele, muito jovem, seu primeiro emprego, ele narra na palestra Família e Espiritismo. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a empresa em que ele trabalhava, a empresa de seguros, disse, olha, Divaldo, nós estamos precisando cortar
custos e a empresa está demitindo todos os funcionários que sejam os mais jovens. E passe no caixa para receber suas contas. Ele saiu então desesperado, porque viera para a capital, Salvador, e seria uma grande tristeza para a família como é que ele viera para vencer no mundo e retornar como um fracassado. E ele via os espíritos, mas não era espírita. Olha o que é a importância de conhecimento da doutrina. E os espíritos diziam para ele, toda vez que ele ficava triste, venha para cá, morra, a vida não vale nada. Incutindo pensamentos, ele aparecendo, né? Enganando. E aí ele tem a ideia, escreve uma carta, datilografo, uma carta para seus pais, pedindo desculpas, porque ele não conseguira vencer. E até para se suicidar tem moda, né? A época, a moda era subir no elevador do edifício Lacerda, em Salvador, e atirar-se do fosso que tinha uma altura de 80 metros. E aí, quando ele está prestes a cometer, ele vê uma nuvem, e os espíritos, venha, nós amamos você, venha para cá, larga essa vida é só de sofrimento. Aí, naquele instante, sua irmã Nair Franco, que houvera se suicidado há 6 anos, subitamente lhe aparece e diz, louco, não faça isso. E ele leva aquele susto e desmaia. Quando desperta, vê aquela luz, uma luz muito intensa, pessoas vestidas de branco ao seu redor. Ele pergunta, eu estou no reino dos céus? E ele diz, eu era muito ingênuo, para não dizer estúpido, né? 17 anos. Na verdade, tinha sido socorrido por uma equipe médica, estava no hospital. E alguém disse com uma certa grosseria, não, você está na terra mesmo, meu filho. Não é? E estava na terra, e a sua irmã, que nunca lhe houvera aparecido, e que desencarnara vítima de uma amiga, que soube que o seu marido havia lhe traído, um marido extremamente amoroso, um alto empresário, mas que teve um caso furtivo com uma dessas moças, que não, sem nenhum significado. Aquela que se diz que é a melhor amiga, conta para ela. E como ela era muito ciumenta, não resiste e se envenena. Toma cianureto com mercúrio e com 5 minutos ela desencarna. E para sua maior tristeza, ele fica arrasado porque amava desesperadamente e vai se casar com aquela amiga, entre aspas. Então vejam o que é a maledicência, né? O cuidado que nós devemos ter com as informações, com a tal da fofoca. Então, muito cuidado, meus amigos. Emmanuel disse que a língua é como se fosse uma espada. É uma arma. Nós temos que ser muito cautelosos. Era apenas uma aventura, né? Sem nenhum significado. Não que nós estejamos avalizando isso, dizendo que é correto, não. Mas que ela, além do suicídio, que só agravou os seus problemas, ela ainda teve, né, o desgosto de ver o seu amor substituindo a sua presença com a antiga amiga, entre aspas. E aí tem toda a história belíssima que vocês podem conferir no DVD de Valdo. Então, isso é fora as estatísticas que não entram os acidentes, entre aspas, também. Porque tem pessoas que se suicidam e a gente acha que é acidente. Pegam o seu carro e arremessam-no diante de um poste ou atrás de um caminhão. E nas estatísticas não, foi um acidente de carro. Mas não, foi muitas vezes suicídio. Então, esse cuidado. Quais são as causas, Nazareno, do suicídio? Bom, a primeira é o materialismo. E quem sabe qual é o maior inimigo da doutrina espírita? A Nazareno deve ser os crentes, não é não? É não, pessoal. Os nossos irmãos evangélicos estão fazendo um excelente trabalho. Divulgando, não é, o Evangelho de Jesus, nossos irmãos católicos, todas as religiões sérias são caminhos que levam para Deus. Nós não temos nada contra as religiões. O Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. O maior inimigo do Espiritismo é o materialismo. E ele é o principal causador do suicídio. Então as pessoas que não acreditam em nada,
que não acreditam na vida além da vida, ou têm uma ideia falsa a respeito disso. Você se lembra daquela atriz, Cibele Dorsa? Uma moça bonita, jovem, casada com outro ator também, eu não sei o nome dele agora de cabeça, mas ele, viciado em drogas, não resistiu, extremamente ciumento, ele pula do apartamento onde eles moravam. Ela dá entrevista, dizendo-se, não é que estava se recuperando e tudo, e ela frequentava uma religião afro-brasileira, que inclusive, pelo que eu sei, é reencarnacionista. Mas olha como a crença dela estava equivocada. Ela dizia assim: não, eu sei que Deus vai me perdoar. Bom, Deus, claro que nos perdoa. Nem precisa nos perdoar, porque a gente não consegue magoar Deus, não é? Deus ama. Mas é claro que Deus estabeleceu leis perfeitas, eternas, imutáveis. E é claro que se nós temos o livre-arbítrio para escolher, nós teremos que colher aquilo que semeamos também. Somos senhores do nosso destino. Então, Deus, claro que não vai ficar magoado com a ação que a gente pratica, mas é claro que nós vamos colher aquilo que semeamos. Então, ela pensando, não, Deus vai me perdoar. O que ela fez? Também se atirou do mesmo local onde o seu marido houvera pulado. Mas, meu Deus, como é que nessa religião a pessoa não foi esclarecida? Então precisamos, e parabenizo a casa por ter escolhido esse tema, porque muita gente não sabe das consequências do suicídio. Então, existem causas culturais, em algumas religiões, em algumas sociedades, algumas culturas, a prática do suicídio é uma coisa honrosa até, não é? Nós não vamos explicar isso. Causas sociais também, nas grandes crises de desemprego, enfim, causas psicológicas, causas psiquiátricas, nós vamos comentar, e as causas espirituais, que é a influência dos espíritos, como nós sabemos. Nas causas psicológicas, nós sabemos que temos os conflitos. Conflitos afetivos é talvez a principal causa. Quantos jovens estão se suicidando por desilusões amorosas? Não é de hoje. Influenciados às vezes por livros. Quem não lembra aqui de Romeu e Julieta, né? O próprio Leon Tolstói vai escrever Ana Karenina e vai carregar para si uma grande responsabilidade, porque dezenas, talvez centenas de jovens, imitando aquela personagem do livro, Ana Karenina, cometem o suicídio também. Goethe e tantos outros. Então, a influência também da cultura. Então, as desilusões amorosas. Porque quando a gente é adolescente, né, a gente se apaixona todo mês, né? E quando não dá certo, falta morrer, não é? Por causa dos hormônios. É uma época. Então, os pais têm que estar atentos ali, acompanhando. Como é que está, meu filho? Como é que está aquela situação sua? Então, oferecer o conhecimento espírita, a evangelização infantil, a mocidade espírita, para dar o suporte, para poder suportar. Porque são momentos que a gente vai vivenciar, né? As causas dos conflitos sexuais. Quantos e quantos irmãos sofrendo o problema da homossexualidade. E a maior causa de morte entre os nossos irmãos homossexuais é o suicídio. Vocês sabiam? Quantos não recebem o apoio dos seus familiares porque eles trazem aquele conflito? E a família não aceita e eles buscam, se não as drogas, que também funcionam como um anestésico, como fuga psicológica, buscam o suicídio. Então, o conhecimento espírita, como seria importante, né? Os conflitos familiares também podem levar aos problemas do suicídio, as crenças equivocadas que nós falamos, e as influências também de livros e filmes, e os transtornos mentais graves. Que na época de Kardec, a gente usava a palavra loucura, não é? Então vamos analisar. E quais são os principais meios? Bom, vocês sabem que existem vários meios, mas um que eu queria chamar a atenção de vocês são as armas de fogo. Para que nós precisamos ter armas de fogo em nossa casa? Eu sou policial. A gente tem porte de arma. E eu não uso arma, nem no trabalho, nem em casa.
E as estatísticas demonstram, que o americano faz estatística para tudo, né? Que normalmente o policial é morto com a sua própria arma. Ele vai prender o bandido toma a sua arma e mata o policial. Então, arma, sobretudo dentro de casa, é para a criança, para o jovem, para alguém, ou para a própria pessoa utilizar para cometer o suicídio. Seja num acidente, seja intencionalmente. Então, eu recomendaria que vocês não tivessem armas, não. Não vale a pena. E o bandido vendo que você está armado, você vai reagir, ele lhe mata. Você mostrando uma atitude pacífica, tranquila, ele fica, calma, ele não quer matar normalmente, ele quer, e se quiser matar, chegou a sua hora mesmo. Você sabe que no Espiritismo tem a hora da morte, né? Tem a hora da morte, tem. No Espiritismo tem a hora da morte. E se não for a sua hora, você não morre. Pode levar 6 tiros, tem gente que leva 6 tiros e não morre. E fica bonzinho, não passa todo de raspão, bate na cabeça, não morre. Pode ficar tranquilo. Reze, peça ajuda aos bons espíritos, fiquem tranquilos. E o problema também, né, do álcool, porque o álcool nos torna mais permissivos, ele age na censura, e a pessoa, muitas vezes, alcoolizada, comete o suicídio. Ele é o agravante, né, é muitas vezes o facilitador para o suicídio. E quais são os tipos de suicídio? Nós temos o tipo direto, que é o normal, que vocês conhecem, mas temos também o suicídio indireto ou inconsciente, que nós sabemos que no livro Nosso Lar, André Luiz chega no mundo espiritual e é acusado de suicídio. E ele fica, não, mas eu fiquei doente, lutei contra a doença vários meses, como é que vocês estão falando que eu sou suicida? E vem o doutor Henrique de Luna, faz análise, né, do seu corpo físico e mostra como ele realmente foi suicida. Por quê? Porque ele contraiu sífilis aqui na Terra, em relacionamentos promíscuos, frequentava prostíbulos, inclusive contagiou uma secretária que trabalhava na casa de seus pais, que vai desencarnar cega por causa da sífilis. Ele vai utilizar em excesso dos alcoólicos, fumava, ele nutria pensamentos de mágoa, de raiva, de rancor, abusava dos excessos da alimentação, olha aí, né? Então, uma vida desregrada, completamente materialista, né, e hedonista. Ele chega na condição, e ele adoece, e a sífilis é quem provoca uma espécie de câncer, que ele tem uma oclusão intestinal, e ele desencarna por conta também da sífilis. Então, uma série de agravantes, que ele chega no mundo espiritual antes da era prevista. Ele era para ter vivido mais anos, desencarna mais cedo. Então, o enfermeiro Lisa diz, André, não fique assim assustado, porque a maioria das pessoas que eu atendo chega no mesmo estado que você. Ou seja, a gente não cuida do nosso corpo como deveríamos cuidar. E o Espírito Emmanuel diz que nós deveríamos cuidar do corpo físico como se fôssemos viver 200 anos. E cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Os senhores estão prontos para desencarnar amanhã? Amanhã de manhã, 7 da manhã? Tá bom? Mas não pode acontecer, não? Pode, não pode? Então vamos buscar o que? Essa consciência tranquila, essa fé no futuro, essa busca do autoconhecimento, da melhoria íntima, não é? E assim por diante. Então nós vamos ver, não é, o que nos ensina o Livro dos Espíritos sobre o suicídio. Vocês sabem que o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Lá na última parte, são 4 livros em um, das esperanças e consolações, vai ter uma parte só sobre suicídio, o desgosto pela vida e o suicídio. 943. De onde vem o desgosto pela vida que arrebata alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Essa aqui é uma edição especial do Filme dos Espíritos, fazer propaganda aqui, que já está disponível em DVD e em Blu-ray, para quem quiser adquirir, para ajudar, né, a Rede Mundo Maior, que faz um trabalho belíssimo, ajudando crianças portadoras de deficiências físicas e mentais, lá nas casas André Luiz, em Guarulhos, em São Paulo. Tá?
De onde vem essa edição também, a renda também é revertida para as casas André Luiz. Desgosto pela vida. De onde vem o gosto pela vida que arrebata alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Olha a resposta dos espíritos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade, ou seja, da gente estar, né, completamente satisfeito das nossas paixões. Então, olha a importância do trabalho, da ocupação, porque mente vazia, a oficina do mal, ensina-nos, né, o ditado popular. E na 944, o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? O que é que os espíritos respondem? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E aí Kardec pergunta, o suicídio não é sempre voluntário? E a resposta, o louco que se mata não sabe o que faz. Então aquela pessoa que está com um transtorno psiquiátrico grave, com esquizofrenia, com alucinação, com obsessão muito grave, com a depressão no estado muito grave, ela não sabe o que faz, né? Ela está fora do seu estado normal. Então ela não sabe o que está fazendo. Então, cada caso é analisado, né? A gente não vai poder ler todas as questões, a gente vai analisar. Na 947, o homem que está às voltas com a necessidade, que se deixa morrer de desespero, pode ser considerado suicida? A pessoa que está passando necessidade se desespera, a resposta dos espíritos. É um suicida, mas aqueles que o causaram, ou que poderiam impedi-lo, são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência, né, o desconto, a misericórdia aguarda. Não acreditem, contudo, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza e perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para se livrar das dificuldades. Infeliz, sobretudo, se o desespero nasceu do orgulho. Quero dizer, se é desses homens cujo orgulho paralisa os recursos da inteligência, que se envergonhariam pelo dever a sua existência ao trabalho de suas próprias mãos, preferindo morrer de fome a ter de descer daquilo a que chamam a sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade e enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta que tem boa vontade apenas para aqueles a quem nada falta e que voltam as costas quando são requisitados? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não levará isso em conta. Então, aquelas pessoas que muitas vezes, não é, se suicidam por conta de quebras financeiras, por conta, não, vou perder minha honra. Quantas vezes isso é comum? Agora a nossa Europa, passando por uma crise imensa, a Grécia, a Espanha. Como nós deveríamos ajudar esses irmãos? Com conhecimento, com a divulgação da doutrina espírita. Porque a gente sabe que mesmo, e eu já passei por uma quebra financeira, a gente sabe que mesmo ali naqueles momentos, hoje quando eu olho para trás, é como se fosse um sonho, um pesadelo. Parece até que nem aconteceu. Porque a minha família conseguiu se recuperar completamente. Então tudo passa. Depois que, não, agora desiste mesmo, quebra mesmo, entrega tudo, pronto, passa para o advogado, pronto, respiramos, todo mundo aliviado. Porque enquanto você fica querendo resolver, aí fica os credores ligando, aí fica aquele inferno, aquele desespero mesmo. Não, passa para o advogado, olha, está tudo com o meu advogado agora, o advogado, pronto, aí os caras param de perturbar. Melhor solução. Quando vê que realmente quebrou, para de perturbar. E quem tem que ficar sem dormir é o credor, não é o devedor, não. É o credor que tem que ficar preocupado se vai receber ou não. A pessoa quebrou, não tem culpa, não é? Está lá, se não fez de má fé, está lá com suas dívidas, tudo, mas olha, é o risco, constitui a sua empresa. Aquele capital social lá, ela é responsável até o montante do capital. E sempre faz parte do risco. 70% das pequenas empresas quebram nos primeiros 2 anos, segundo as estatísticas de alguns anos atrás do Sebrae. Então é natural quebrar. E quem empresta, quem vende, sabe que faz parte do... Tem lá a provisão para os devedores duvidosos, vai descontar do imposto de renda, se for necessário. Vamos fazer tudo, mas se não der certo, não vamos desesperar ou cometer o suicídio por causa disso, não. Vamos quebrar, vamos passar lá para o advogado e vamos recomeçar.
Então, ter essa lucidez também. Então, por causa a minha honra... Não, a honra é trabalhar dignamente, a gente não tem culpa. A gente fez o melhor da gente para dar certo, não conseguimos. Paciência. Vamos recomeçar. E Deus vai nos ajudar. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo, diz-nos Jesus. E às vezes é uma expiação, é um resgate que a gente está passando também, é um aprendizado. Hoje eu percebo que eu precisei da quebra financeira e da amiga depressão para despertar, porque Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Quantas vezes a gente sai renovado espiritualmente de uma experiência dessa? Então, aqueles que induzem o suicídio são muito mais culpáveis do que e aqueles que poderiam evitá-lo do que aquele propriamente do que comete o suicídio, né? E na questão 954, uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? A pessoa estava dirigindo em alta velocidade, não é? Sem querer se matar. Qual a resposta? Não há culpabilidade quando não há intenção ou há consciência de fazer o mal. Então, as mães agora podem ficar tranquilas. O filho não fez por mal, ele não quis se matar, então não é suicídio. É claro que a gente deve esclarecer, né, orientar nossos filhos a andar dentro do limite de velocidade, andar com cuidado, usar o cinto de segurança e assim por diante, né? Então, no Livro dos Espíritos a gente vai ter uma série de perguntas muito interessantes. E a questão 957 talvez seja a mais importante de todas, porque nós temos muita dúvida. O que é que acontece após o suicídio? O que é que os Espíritos vão dizer a Kardec? Quais são geralmente as consequências do suicídio sobre o espírito? Olha a resposta. As consequências do suicídio são muito diversas. São muito diferentes. Então não vai todo mundo para o Vale do Suicídio não, pessoal. Não há penalidades fixadas. E em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência da qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. Porque, fazer um intervalo, né? O suicida acha que morrendo ele vai acabar o problema dele. Só que o que acontece? O problema continua, ele se vê do outro lado da vida, com as consequências que ele lesou no seu perispírito, no seu corpo espiritual, ou corpo incorruptível, como chamava Paulo, vê a sua família destroçada, normalmente fica pior, porque sem o pai de família, ou sem a mãe de família, não é? Ou sem o filho, a família fica muito sofrida, e ele sente aquelas vibrações. Na série André Luiz nós vamos ver, não é? Aliás, no próprio livro Céu e Inferno, tem a informação que o espírito desencarnado, ele é muito mais impressionável. Então, quando a gente orienta as pessoas, quando perde, entre aspas, não é? Que a gente não perde pessoas, quando o ente querido retorna ao mundo espiritual, que a gente chore sim, que a gente chore o nosso luto, porque se a gente não chorar, a gente vai desencarnar também. Tem que vivenciar aquela tristeza, mas de saudade. Mas não é com rebeldia, com desespero, com aflição. Porque senão aquela saudade doentia, aquele apego, faz o ente querido sofrer mais do que a gente. Porque ele não tem esse corpo físico que funciona como um amortecedor. Ele recebe essa nossa vibração, ele já está sofrendo de saudade. Já está fora da vida física. Imagine recebendo esse influxo mental nosso poderoso, sem essa proteção. Então, muitas vezes, eles têm que ser protegidos no mundo espiritual. Então, o suicida, quando vê a família destroçada, ele sofre por causa da família. E muitas vezes tem que ser isolado. Por isso que esses espíritos, no Vale do Suicida, eram um motivo mais de isolamento para proteger eles e para proteger as suas famílias também. E para que eles desgastassem aquele excesso de fluido vital que eles estavam dotados, porque a vida dele estava programada para muitos anos. E eles anteciparam o seu desencarne. Então, estava com a bateria muito carregada, precisava desgastar um pouco daqueles fluidos, segundo o livro Memórias de um Suicida. Então, a gente vai ver, e a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz vai trazer muito mais informações sobre esse assunto. Além disso, a sorte não é a mesma para todos.
depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente. Ou seja, alguns já começam lá a resgatar imediatamente. Outros, numa nova existência, numa outra encarnação, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Ou seja, não vale a pena o suicídio. Porque aquela nova encarnação vem, não é, trazendo as consequências daquele ato. Nazareno quer dizer que sempre a pessoa vai trazer sequelas? Não, nem sempre. A própria Ivone foi suicida na reencarnação anterior e ela nasce sem nenhum problema, assim, grave. Ela vai ter um problema em que ela vai entrar em coma, sem nenhuma lesão aparente, o médico não consegue descobrir. E aí o espírito, né, o doutor Bezerra também, o Rodrigo Canaleiras, fazem uma operação, porque estava no seu coração, não é, fluidos, não é, de encarnações anteriores, em que ela cometera suicídio, prejudicando a saúde dela em vida. O Camilo também vai reencarnar, se propõe a reencarnar, e ele vai voltar a Portugal, e vai ter novamente a cegueira aos 40 anos de idade. Porque ele, em outra encarnação, houvera também provocado a cegueira em uma outra pessoa. Então, como ele interrompera aquele resgate, ele vai ter que repetir, né, mas vai ter a bênção de ser espírita nesta nova encarnação, de conhecer o espiritismo. Já um de seus amigos, o Mário Sobral, ele vai, como ele assassinara Eulina, a mulher amada que houvera rejeitado, ele a estrangula, ele no mundo espiritual fica, eu não mereço, as minhas mãos fizeram matar a mulher que eu amo, e ele fica no mundo espiritual com aquele problema de consciência grave. Quando ele vai se despedir dos amigos antes de reencarnar, já estava sem as mãos, elas atrofiaram e se encontravam no seu pescoço. Ele reencarna muito antes de Camilo Castelo Branco, sem as mãos, renasce sem as mãos, e numa família muito pobre, porque não valorizou a riqueza, e é parado por uma senhora muito, muito humilde, uma lavadeira, que tem uma filha, e a filha se afeiçoa para aquela criança, porque a mãe rejeita, e a criança então ali é nutrida, é cuidada, tem grandes dificuldades respiratórias, e quando o Camilo vai visitá-lo, quando ele já estava com uma certa idade, a irmã que cuidava dele agora, depois de muitos anos, era a mesma Eulina, a antiga amante de uma vida anterior. A reencarnação promovendo esse reencontro, essa bênção do resgate. Mas vejam como era um problema consciencial. Uma psicóloga de Fortaleza, Caroline Traeger, conta nas suas palestras que ela fez uma terapia de regressão a vidas passadas. E ela se viu cometendo um suicídio. E quando despertou, depois de cometer o suicídio, na regressão, viu tudo escuro, ela pensou, meu Deus, eu estou no Vale dos Suicidas, por causa do condicionamento. Começou a tatear e viu paredes, na verdade ela estava num poço, ela estava junto do corpo, porque ela houvera cometido o suicídio, atirando-se dentro de um poço profundo. E viu então espíritos muito nobres, que vieram ampará-la, resgatá-la daquele suicídio, porque era uma adolescente, numa tribo indígena, cometendo um suicídio. Praticamente indígena. Então vejam, a questão da lei de Deus se encontra na consciência. O Espiritismo vem nos informar da importância de mantermos essa consciência tranquila, em paz, e oferecer às nossas crianças, aos nossos jovens, o conhecimento que esclarece, que liberta e que ilumina. E temos a certeza então que Jesus está no leme, que Ele nos falou que nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. E os espíritos dizem a Kardec que o maior sofrimento que existe é os espíritos acharem que o sofrimento não tem fim, que é eterno, como algumas religiões ainda pregam. Um inferno eterno. Não. Ele só dura o necessário, enquanto o próprio espírito não se reabilita diante das leis de Deus. Porque o Pai nunca está pobre de misericórdia. E Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, encontra-se pessoalmente comandando um verdadeiro exército de espíritos benfeitores para ajudar nossos irmãos. Para encerrar, a gente vai colocar um vídeo para lembrarmos.
Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege.
Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário,
forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. Ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração.
Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.